Olá, vamos para mais um vídeo relacionado à prova discursiva do Exame de Qualificação Técnica do CFC. E hoje a gente vai trazer aqui a prova discursiva do exame, né, de qualificação técnica geral, a primeira questão de 2026.1, o exame, né, em que eu fui aprovado, né, e que graças a Deus agora estou no CNAE, né, no Cadastro Nacional de Auditores Independentes, tanto QTG quanto CVM. Né? Eu estudei para as duas provas juntos e, graças a Deus, consegui aí essa aprovação, beleza? Vou mostrar para vocês também que essa prova discursiva, né, que ao final a gente vai entender o padrão da FGV para que você possa se preparar também aí da melhor maneira possível para essa prova, tá? Tanto a prova objetiva como para a prova discursiva, lembrando, né, dos parâmetros que o CFC cobra, né, que é 60% da nota, né, do conjunto de notas, tanto da objetiva e da discursiva, ou seja, as duas provas discursivas, né, elas vão valer ali 50 pontos, tá certo? E você tem que ter 60% desse valor, tá? Somadas as duas, elas valem 50 e você tem que ter 60% dessa nota. Tranquilo? Então, vou projetar aqui, mas antes disso eu queria só mostrar para vocês o seguinte, tá? Durante o edital, né, quando você se deparar aí com o edital, né, é interessante que você, logicamente, não se assuste com aquele monte de normas. Né? Vão ter normas que você vai dar um en passant ali, né, para saber do que se trata, e tem outras que você precisa, de fato, aprofundar. Né? Quando a gente olha o edital, logicamente, são muitas normas, né, e isso não é somente uma ilusão, realmente são muitas normas, e cada norma são mais de 2.000 páginas, né, se a gente for calcular aí todas, né, se você for estudar aí para tudo, é muita coisa, tá? E aí, a gente entende aqui que é necessário a gente segmentar. Tá? Do lado direito aqui desse mapa mental tem os números ímpares, né? A legislação ética e profissional, né? Que é a NG01, estruturação conceitual de asseguração, legislação societária, asseguração de informações não históricas, beleza? E aí, logicamente, que a gente tem as derivações, tá? Depois eu posso fazer um vídeo explicando a delimitação, como é que você vai configurar um ciclo de estudos para isso aqui, todos os comunicados técnicos de auditoria, tá? Todos os comunicados técnicos de auditoria, e aqui do lado direito os números pares, né? Controle de qualidade, né? Auditoria independente, né? Aqui é onde reside o grande coração da prova, está aqui, tanto da objetiva como da discursiva, nesse item 4. Tá? Mas a gente vai ver também que a prova, ela trouxe uma questão discursiva da NBC-TR 2410, né? Uma das provas, ela trouxe essa norma, né? E a gente tem que estar atento para isso, tá? E depois, serviços correlatos, beleza? Então, é interessante que a gente tenha essa noção. Bom, eu vou projetar aqui a prova discursiva, tá? E aí, logicamente, eu vou demonstrar para vocês aqui alguns detalhes. Essa prova, né? Essa prova, deixa eu pegar ela aqui. Essa prova, eu consegui nota máxima de conteúdo, tá? Consegui nota máxima de conteúdo. E, logicamente, que o examinador ele quis tirar ali uma pontuação minha ali a respeito da parte estrutural, não de conteúdo, mas da parte estrutural. Como eu já havia atingido uma nota bastante alta, não fomos atrás de recurso, né? Não era o caso, não era concurso público, né? A gente tem que atingir uma nota, é você contra você mesmo. Beleza? Então, olha só, a gente já pode ter uma noção, né, do que a banca cobra. Então, todas as questões discursivas agora, elas estão vindo como um estudo de caso, né? A gente tem que levar em consideração que a gente vai se deparar com um estudo de caso, que é basicamente aquilo que a gente vai encontrar num trabalho realmente de auditoria independente, tá certo? Atualmente, eu também sou auditor de controle externo do Tribunal de Contas, e por isso mesmo, essas normas de auditoria, né, não as NBCTAs, né, mas as NBCTSPs, que é do setor público, né, elas trazem uma aplicabilidade, né, muito prática. Então, se a gente não tiver a sensibilidade de vincular
né, o conteúdo da norma a um caso prático, muito dificilmente você vai conseguir desenvolver uma questão discursiva, tá? Ainda que você possa, de fato, encontrar as respostas que a banca vai pedir de forma imediata, apenas com algumas palavras-chave, tá? Algumas palavras-chave da norma. E eu vou demonstrar isso para vocês. Agora, tem que encontrar o item da norma, tá? O item da norma e, logicamente, fazer a vinculação com o case, né? Com o case study, com o estudo de caso que é trazido pela banca, tá? Então, aqui está a questão 1. Eu sugiro que, numa prova dessa discursiva, cada pessoa, ninguém vai aqui ensinar ninguém de fato, estudar, mas a gente pode, né, repassar um conhecimento em relação ao nível de organização que se pode ter para você estudar melhor, tá? Estudar melhor e com mais eficiência. Na hora da prova, é interessante que você faça uma breve leitura sobre o que ela vai pedir, né? Sobre o que a questão está pedindo. Então, quando se bate o olho na prova, que liberarem lá para você, logicamente, abrir a prova, você vai lá e dá uma lida e verifica o que é que ele está pedindo. Por quê? Porque naquele momento que você faz a leitura dessa questão, desse quesito, você internaliza isso, né, e vai atrás, né, você fica ali, o cérebro vai ficar buscando essa informação, tá? Então, aqui, ó, nesse caso dessa questão, ele pediu explicar qual é o objetivo de um trabalho de revisão de informações contábeis intermediárias de acordo com a NBCTR 2410. E aqui já vai o primeiro ensinamento. Tá? É interessante que você tenha a relação de todas as normas com o objetivo de cada uma. Qual é o objetivo dela? Por quê? Porque em outra questão, né, 2026.2, possa ser que ele traga uma questão para explicar o objetivo de uma outra norma, tá? Então é interessante que você saiba pelo menos do que se trata, né? Numa roda de conversas com outros auditores ou com outras pessoas, quando alguém se referir a algum tipo de tema ou se referir a alguma norma pelo número, você vai saber identificar de um lado, né, primeiramente, do que qual é o número dela, e quando tratar do número dela, você vai conseguir identificar do que ela se trata, qual é o objetivo dessa norma. E aí, no caso da questão, ele sugere, né, sugere não, ele solicita que o seguinte, ó, em sua resposta, descreva, né, descreva o nível de segurança, né, obtido, tá, ele pede aqui, ó, o nível de segurança obtido, e a natureza dos principais procedimentos normalmente executados pelo auditor nesse tipo de trabalho. Pessoal, quando eu também dou aula para concurso público, e apesar do exame ser você contra você mesmo, né, eu sempre oriento os meus alunos de concurso, né, que eu faço o seguinte, ó, principais procedimentos. Então, quando ele pede mais de um, você tem que observar pelo menos, no mínimo, 3, tá certo? Então, as bancas examinadoras, quando elas falam em relação ao plural, logicamente que vai ser mais de um, mas começa a pensar em pelo menos 3, tá? Se ele pediu princípios, né? Aqui ele pediu principais procedimentos. E procedimento, gente, não é um tema que cai, né? Em relação a provas do exame de qualificação e concurso público. Eles desabam em provas. Então, você tem que estar bastante atento a isso. Perfeito? Então, principais procedimentos são no mínimo 3. E a letra B, considerando a NBCTA 570, né, que ela trata de continuidade operacional. Ora, veja que, e ao meu ver, ele quis fazer duas coisas aqui ao mesmo tempo. De um lado, ele separou, né, realmente quem se aprofundou no conteúdo, que era cobrar algo da NBCTR 2410, que ela não é, digamos, é como auditor independente, mas vista, né, para quem não está ainda dentro do âmbito, né, do escolho independente, vai estranhar que essa norma apareça, mas de fato ela é muito, você tem que dominar de fato. Beleza? No outro lado, a NBC 570, que é a continuidade operacional, não é novidade para ninguém, tá? Não foi nenhuma novidade ela ter vindo numa questão discursiva, até porque ela está ali no top 10 das normas que podem ser cobradas. E aí ele pediu, para indicar a situação escrita,
se a situação descrita exige uma modificação de opinião. Quando eu falo em modificação, quando eu falo em opinião do auditor, eu estou indo para o núcleo da NBC TA 700, tá? Da 700, da 701, da 705. Eu tenho que bem ter essa norma, demonstrando um tema muito, uma transversalidade da temática da questão discursiva, tá? Depois ele pediu para identificar o tipo de parágrafo que deve ser incluído no relatório do auditor, né? Nesse caso aqui da continuidade operacional. E também pediu para descrever um exemplo do próprio parágrafo. Então, é importante que você consiga entender qual é a nomenclatura. Logicamente que não é eu não estou ainda porque o próprio espelho deve ele falou que ele não quer um decoreba, você tem que escrever essa, mas também você pode escrever com suas próprias palavras, mantendo, logicamente, o palavreado técnico, ok? Eu vou ler aqui o exame, né, a questão em si, né, o estudo de caso, para que a gente se habitue, porque, primeiramente, eu sugiro que você leia o comando da questão e depois a gente vai entender do que se trata, tá? Então, vamos lá. A companhia Beta, né, sociedade anônima aberta ao setor de energia, interessa as pessoas de energia, tem um filme muito bom, fala, grande, né, americana, né, da Enron, e aí depois eu vou trazer para vocês também esse conteúdo, né, do filme vinculado às NBCTAs. Quais são as partes do filme e quais normas estão vinculadas a cada etapa do filme. É bem interessante, porque aí você tem uma noção de que realmente as normas, existe uma inteligência por trás dessas normas, né? E que, de fato, quando se deixa de seguir a normatividade, aí, logicamente, que as coisas acontecem, né? No mundo aí das empresas. Então, vamos lá. Apresentou as seguintes informações contábeis na nota explicativa 1.1 relativas ao período de 9 meses, findo em 30 de setembro. Então, como se trata, né? A gente já viu que se trata de informações contábeis intermediárias trimestrais, né? A gente está aqui no fim do terceiro trimestre, né? Ela apurou o quê? Um prejuízo de 19,8 bi no consolidado e um PL negativo de 1,1 bi, tá? Entre os fatores que contribuíram para esse resultado destacam, e aí cita, beleza? Conhecer perdas por relação ao valor relevante do período, elevação significativa dos índices de alavancagem financeira, né? E adicionalmente, ó, as agências de classificação de riscos baixaram o rating corporativo da ação de crédito. Após o encerramento do período, a companhia comunicou ao mercado, né? A companhia comunicou ao mercado, essa informação aqui é muito importante, que seus acionistas controladores estão avaliando alternativas para relação à estrutura de capital, sem decisão como vinculante firmado, ok? A administração informou ainda que vem implementando um plano de transformação iniciado em novembro de 24, envolvendo a venda de ativos, simplificação organizacional e a redução de investimentos. O auditor independente da companhia SA é de acordo com a 2410 e pela auditoria das demonstrações contábeis anuais de acordo com as NBCTAs. Tá? Um detalhe aqui é que essa NBCTR 2410 para o auditor 2400, né, a NBCTR 2400 é para o auditor que não é da entidade. Aí são detalhes que, na sequência, né, em próximos vídeos, a gente vai explorar. A gente vai matematizar aqui a resolução. A gente tem aqui, ó, que na letra A, né, a gente tem uma explicação, né, a gente tem que explicar o objetivo da norma, mais
a gente tem que trazer o nível de segurança, ok? Obtido, e mais a natureza dos procedimentos, ok? É dessa forma aqui que a gente vai ter que fazer a resolução da questão. E no B, a gente tem que fazer aqui, ó, B1, B2 e B3, tá? Dentro de cada um. Indicar a situação descrita, se ela é uma modificação de opinião ou não, ok? Modificação de opinião. Identificar o tipo de parágrafo, e descrever um exemplo de parágrafo. Então, a gente tem o seguinte, ó, explicar o objetivo. Aí sim você tem que estar atento para poder recuperar a informação e fazer a descrição. Depois, nível de segurança, uma palavra-chave, né? É uma palavra-chave, você não precisa mais do que isso. Vou citar 3 processos, né? Logicamente que, lendo a norma, você vai entender quais são os principais procedimentos. Agora, se você tiver, de fato, né, um mnemônico, né, você tiver um material adequado para poder relembrar os tipos de procedimentos que tem, né, no nível de profundidade, se você realmente conhecer a norma, você vai matar, de fato, a palavra-chave imediata. Mas se não, dá para fazer um resgate, né, através de outros mecanismos ali. Beleza? Modificação da opinião, você posiciona. Qual é o tipo do parágrafo? Também é algo que eu vou saber ou não sabe, também é uma expressão de palavra-chave. E o outro é uma descrição, né? Então você tem aqui, ó, explicar e descrever, talvez sejam os pontos onde requer maior atenção do candidato, e o outro descrever um exemplo do parágrafo. Contudo, né, no restante da questão, são palavras-chave. Agora, essas palavras-chave, elas têm que estar escritas o quê? Vinculadas, elas têm que estar vinculadas ao. Então, a taxa, né, para de resposta suíno. Né, o objetivo do trabalho de revisão das informações contábeis intermediárias é permitir, esse é o objetivo, ó, permitir que o auditor expresse uma conclusão, tá? Então, olha só, ao invés dele expressar uma opinião, ele expressa uma conclusão, tá? É diferente da auditoria, né? Na auditoria, ele expressa uma opinião, tá? Nesses trabalhos de revisão de informação intermédia, conclusões sobre outra diferença. Algum fato que leve a acreditar que essas informações diárias, né, do terceiro TRI, elas não foram elaboradas em todos os aspectos relevantes de acordo com a estrutura de relatório financeiro aplicável. Então, ela vai dizer assim, ó, não chegou, ele não quer que você identifique de forma positiva. Isso vai dizer, ó, não chegou ao meu conhecimento, né, algum fato que leve a que elas não foram elaboradas de acordo com a estrutura do relatório financeiro aplicável. Beleza? Por isso mesmo, auditoria, a gente tem que ir uma asseguração razoável, tá? Não é um nível absoluto de segurança, é um nível alto, mas não absoluto de segurança. Já nesses aspectos aqui, nesses trabalhos de revisão de informação intermediária, a gente tem uma segurança limitada. E aí a gente pode, né, contextualizar, mas essa palavra-chave ela tem que estar constante no seu texto. Beleza? Já na natureza dos procedimentos, né, a revisão ela consiste somente na reação de ações, ok? Então, indagações é para, tá certo? Indagação ela tem que constar no seu texto. Junto à administração responsáveis, e veja, essa parte, né, que você fala, junto à administração e aos responsáveis, tá? Você tem que fazer contextualizando, não dá para é colocado mais como um complemento, tá certo? Esses procedimentos, eles são menos extensos, né? Era interessante colocar isso? Sim, era interessante, porque você vai demonstrar um nível de conhecimento maior, né? Você vai escrevendo ao longo do seu texto e você pode incluir conceitos, né? Caso você vá lembrando, para você fortalecer
o seu texto, porque até um possível recurso, né, caso você fique ali por muito pouco, recurso, você tem expressões-chave que você possa pedir, né, para o examinador para ele reconsiderar algum ponto ali que esteja vinculado à sua resposta e ao que foi pedido, logicamente. Tá certo? Como consequência, a revisão ela não fornece base para a expressão de opinião. Isso aqui é importantíssimo, tá? Sendo a conclusão expressa de forma negativa. Isso é, declarando que nada chegou ao conhecimento do auditor que o leva a que as informações sejam relevantemente distorcidas. Então, muito importante, completo, mas veja que são algumas palavras-chave, algumas expressões que você tem que lembrar na hora da prova. Quanto à continuidade operacional, né, a ação descrita ela não exige modificação da união. Tá? Pessoal, aqui eu faço uma observação seguinte, é importante a gente saber a norma, tá certo? Apesar de não estar na questão, essas normas elas se vinculam, né? Uma boa parte das NBCTAs, elas têm vinculações mais fortes com cada uma das normas, né? Por isso que é interessante a gente estudar as normas dentro do seu conjunto, né? As NBCTA 500, todos os números 500, né? Porque de fato eles têm alguma coisa a ver, como também as vinculações que ela tem com outros conjuntos de normas, tá? E a NBCTA 500 é uma delas que se vincula de forma bem estreita aqui com a NBCTA, principalmente nesse caso. Mas por que a gente toma essa decisão? Porque essa incerteza relevante, né, relacionada à continuidade, ela foi adequadamente divulgada. Quem que me permite dizer isso? A nota explicativa. A nota explicativa da questão, ela já informou, deixou o pessoal informado. Então, ela foi divulgada. Então, ela não exige modificação. Depois, tipo de parágrafo. Nesse caso, o auditor deve incluir um parágrafo específico de incerteza relevante relacionada com a continuidade operacional. Isso aqui, pessoal, é para pegar os desavisados, né? Para colocar ali, isso aqui merece um parágrafo de ênfase. Não tem nada a ver, tá? A questão, ela leva a pessoa que talvez não tenha adentrado realmente no conteúdo, não aprofundou o exame da NBCTA 570, colocar aqui, não, merece uma ênfase, né? E ela não constitui, tá? Não constitui. Esse parágrafo, ele muito menos ênfase, né? Tem, inclusive, uma modificação na estrutura recente, né, da adequação, né, dos parágrafos que constituem o relatório, né, a opinião do auditor. Beleza? E aqui, né, um exemplo do parágrafo. A gente nomina esse parágrafo, ou que pelo menos indique que você sabe do que se trata. Né? Chamamos a atenção para a nota explicativa 1.1, as demonstrações contábeis, que indica que a companhia apresentou prejuízos relevantes, né, importante, no período fim de 30 de setembro, patrimônio líquido negativo, ou seja, eu trago todos os casos em que foram colocados lá na nota explicativa, quais sejam prejuízos relevantes, patrimônio líquido negativo e elevado nível de endividamento, além do rebaixamento de sua classificação no risco por agências de rating, ou seja, são 4 itens aqui. Conforme descrito na referida nota explicativa, esses eventos ou condições indicam a existência de incerteza relevante que pode levantar dúvida significativa quanto à capacidade de continuidade operacional da companhia. Nossa opinião não está modificando a esse assunto, tá bom? Então, esse aqui é um exemplo do parágrafo. Aqui eu trago alguns quesitos, né? Eu trago os quesitos, né? O quesito avaliado, né? O conteúdo exigido e a nota máxima, né? É um quadro resumo, né? Tá certo? Todos eles aqui. A gente tem não é volume de texto, né? Senão você identificar de fato quais são as palavras-chave, as expressões-chave que são para que a resolução fique correta. E, logicamente,
contextualizar com o que foi trazido pela questão, tá? E aqui um quadro sinótico, tá bom? Né? Que eu trago aqui, ó, quadro sinótico do tema, é um resumo da 410 e da 570, que a gente trabalha, principais conclusão, né, em cada caso, em cada norma, efeito, opinião, ação exigida do auditor, peso na prova, tá? Comum, que geralmente a banca tentou fazer, ó, confundir asseguração limitada com razoável e confundir incerteza relevante com parâmetro de ênfase. Bem, pessoal, eu imagino que vocês, né, que ainda vão prestar essa prova, né, tenham aí, já estejam se preparando, né, a prova, logicamente, lá dia 28 de setembro de 2026.2, magicamente esse vídeo ele vai servir para esse exame e para todos os outros que ainda vão se seguir, até porque é um tema, né, bastante relevante aí, e é interessante que a gente traga essa temática para a gente discutir. Bom, aqui na descrição do vídeo tem um link, né, para um nosso grupo, né, nosso recente criado grupo sobre o exame de qualificação técnica. Lá a gente vai distribuindo materiais. Se você quiser ter acesso a esse PDF, é só entrar no grupo, né, e faz lá um pedido para a gente que a gente vai disponibilizar. Aliás, já está disponibilizado lá no link da nossa descrição. Bom, espero que todos tenham gostado. Comenta o vídeo, compartilha com outros contadores que vão prestar essa prova e manda aqui o seu comentário para a gente, né, informando, falando um pouco do vídeo e também especificando aí qual o tema, né, qual o assunto que você quer que eu traga aqui que a gente vai debater, beleza? Forte abraço e até a próxima.